Olá, gente! Sou o professor Paulo Araújo. Estou aqui neste vídeo para resolver com vocês questões de legislação educacional. O tema desse simulado de hoje é um tema relacionado à LDB, a nossa Lei de Educação. Esta aula ela é específica para a galera que vai fazer a prova para a Secretaria de Educação de Alagoas. Para tanto, outros candidatos que estão aí também estudando para outros concursos, esta aula também abrange a você. E lembrando que as questões desta aula de hoje são questões da banca CESP, tá certo? A banca CESP é uma banca que muita gente tem medo, né? Mas a minha análise, né, que eu faço ao longo desse trabalho que eu venho realizando aqui no Espaço Pedagógico, é de que a banca CESP é uma das melhores bancas para o candidato que estuda, porque o CESP ou é ou não é, né? Mas vamos hoje abordar a legislação educacional. Eu trouxe questões no formato certo e errado, e são questões de 2019 e questões de 2018. Ao todo, temos aqui 26 questões. O material desta aula ele está sendo veiculado no grupo de apoio para a galera que vai fazer o simulado, ou a prova em Alagoas. Então, eu criei no WhatsApp um grupo de apoio e neste grupo eu estou disponibilizando os 2 simulados que eu vou fazer até o dia da sua prova aqui no Espaço Pedagógico, tá certo? Então, dia 17 agora será a sua prova, mas até sexta-feira teremos aí mais um simulado para auxiliar você, para contribuir com você neste processo preparatório. O tema desse simulado de hoje, de legislação, ele é um tema comum a todos os cargos de nível superior, né? Então, hoje vamos abordar aqui esse tema. Eu tenho certeza que teremos muitas aprendizagens. Mas antes de iniciar a resolução, eu quero convidar você para seguir o Espaço Pedagógico em outras redes sociais. O Espaço Pedagógico, além de estar aqui no YouTube, também está no Instagram e também está no Telegram. Então, siga o Espaço Pedagógico, contribua com o Espaço Pedagógico. E de que modo você pode contribuir? Se inscrevendo nas redes sociais e também compartilhando este conhecimento com outras pessoas. Porque eu sempre tenho dito, e este é o lema do Espaço Pedagógico: o Espaço Pedagógico é um espaço para compartilhar saberes. Aqui é um espaço que você tem para você poder conhecer, compreender e consolidar conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional. Então, chame mais um, ajude outra pessoa a ter acesso a este conhecimento, conhecimento gratuito e principalmente um conhecimento pontual, necessário e de qualidade para a sua aprovação. Vamos lá então? Material, onde está o material? No grupo exclusivo, né? Lá no WhatsApp. O link do grupo está aqui, então clica nesse link, entre no grupo, pega o material e venha responder comigo. Vamos lá, gente? Primeira questão do nosso simulado para a prova da Secretaria de Educação de Alagoas, LDB para SEDUC de Alagoas. Vamos lá então, primeira questão. Prepara também aí já a caneta para você ir anotando as justificativas para a questão certa ou errada, para ir também anotando os artigos, tá certo? Vamos lá, primeira questão. Primeira questão diz assim para a gente, olha só, deixa eu pegar aqui o marca-texto. De acordo com os dispositivos da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, julgue os próximos itens. Vamos lá julgar os próximos itens. O item de número 1, vamos lá, diz assim o item 1. Olha só, o ensino militar, então ensino militar, deixa eu voltar aqui que ficou muito feia essa marcação, né? Vai lá, o ensino militar é regulado pela LDB, portanto, deve obedecer às mesmas normas fixadas para os demais sistemas de ensino. Gente, segundo a LDB, o ensino militar ele é regulado pela LDB, essa afirmativa ela é errada, tá certo? O ensino militar ele não é regulado pela LDB. O artigo 83 da legislação vai pontuar de que o ensino militar será regulado por uma legislação específica. Então, portanto, item 1 é o item errado, justificativa para o item, artigo 83 da LDB. Vamos à próxima. A educação abrange os processos formativos
que se desenvolvem na vida familiar e em movimentos sociais. Afirmativa correta. Essa afirmativa 2, ela traz o texto, traz uma parte do texto daquilo que está disposto no artigo 1º da LDB. No artigo 1º da LDB, nós temos o entendimento do que a lei considera como sendo educação. Para a LDB, a educação, ela abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, organizações da sociedade. Então, observe que este é o entendimento do que a lei entende como sendo educação. O que é educação para a LDB? No artigo 1º, nós temos o conceito de educação formal, não formal e informal. Para tanto, se a questão aqui dissesse que a LDB ela regulamenta a educação que acontece na vida familiar e nos movimentos sociais, estaria errado. Tome cuidado com isso, porque este é o entendimento do que a lei considera como sendo educação. Processos formativos que se desenvolvem numa diversidade de lugares. Para tanto, o tipo de educação que a lei disciplina e o tipo de educação que a lei estabelece ou estabeleceu as diretrizes e as bases é a educação formal. E essa educação formal é a educação escolar, formada por seus níveis, etapas e modalidades. Portanto, a afirmativa 2 é uma afirmativa correta. Vamos lá para o item 3. Vamos lá. O item 3 traz, traz o seguinte enunciado. A partir deste enunciado, vamos julgar alguns itens. Diz assim para a gente, olha só. O inciso 5 do artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Primeiro critério, olha só, a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Considerando essas informações, julgue os próximos itens relativos à avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Antes de julgarmos os itens, vamos fazer uma observação aqui, pessoal. Olha só, o artigo 24 da LDB. Vou até marcar ele aqui com maior ênfase. Olha só. Cuidado com o artigo 24 da LDB. Tá? Cuidado. Por quê? Porque o artigo 24, grave aí e anote. O artigo 24, ele traz regras comuns de organização para o ensino fundamental e o ensino médio. Então, as regras para a educação dispostas no artigo 24 se aplicam somente ao ensino fundamental e ao ensino médio, não se aplica à educação infantil. E é comum nas provas muitos candidatos errarem porque as bancas trazem regras para o nível ou para as etapas fundamental e médio como se fossem para toda educação básica. Não é. Por exemplo, estudos de recuperação. O artigo 24 vai tratar sobre a obrigatoriedade dos estudos de recuperação. Os estudos de recuperação, eles são destinados para quem? A lei diz que são destinados aos casos de baixo rendimento escolar e de preferência vão ser paralelos ao período letivo. Esses estudos de recuperação que abrangem aí esses estudantes com baixo rendimento escolar, este estudo de recuperação, esta obrigatoriedade, será para toda a educação básica? Não será. A obrigatoriedade dos estudos de recuperação será apenas para o ensino fundamental e o ensino médio, porque na educação infantil nós não temos recuperação paralela. Então, cuidado com o artigo 24. O artigo 24 traz regras comuns para o ensino fundamental e o ensino médio. Uma dessas regras é em relação à verificação do rendimento escolar, e a legislação aponta para uma avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Diante disso, vamos julgar aqui os itens. Vai lá, primeiro item. Passou o item, passou, vai lá.
Item 3 diz assim: a recuperação paralela e contínua está prevista no processo de avaliação preconizado pelo referido dispositivo legal. Afirmativa o quê, gente? Afirmativa correta. A lei pontua aí, olha só. A avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. E a lei diz, né, acerca da obrigatoriedade dos estudos de recuperação paralela. Então, a afirmativa correta. 4. De acordo com o referido dispositivo da LDB, a avaliação escolar deve ser diagnóstica. Afirmativa errada. Embora nós sabemos que a avaliação diagnóstica deve estar presente na sala de aula, na instituição escolar, a LDB não diz claramente que esta avaliação deve ser diagnóstica. A lei apenas diz, olha só, de acordo com o artigo 24, lá no inciso 5A, diz que a verificação do rendimento escolar observará o seguinte critério, olha só, a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Aqui, neste ponto da lei, nós não temos o entendimento de que a avaliação deve ser diagnóstica, embora sabemos que deve ocorrer a avaliação diagnóstica na escola. Para tanto, a LDB dá autonomia para que os sistemas de ensino organizem a educação no âmbito dos seus sistemas de ensino. Portanto, no artigo 24, no inciso 5A, nós não temos a previsão de uma avaliação diagnóstica, mas temos a previsão de uma avaliação contínua e cumulativa, apontando aí para uma perspectiva formativa da avaliação. Item 5. O conceito de avaliação apresentado no referido dispositivo legal, olha só, condiz com o de avaliação formativa. A afirmativa está correta. Se é uma avaliação contínua e cumulativa, essa ideia de continuidade implica um acompanhamento. E a avaliação formativa justamente, tem esse foco no acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem. É uma avaliação que não se preocupa com o resultado, mas uma avaliação que se preocupa com o processo. E não é uma avaliação que ocorre em um dia, em um momento final, mas é uma avaliação que ocorre durante todo o percurso formativo, durante todo o percurso de aprendizagem, tá certo? Vamos lá agora para a nossa próxima questão. Próxima questão diz assim para a gente, olha, com base nas disposições da Constituição Federal de 88 e na LDB, vamos julgar os itens a seguir. Lembrando que a Constituição, nós temos lá do artigo 205 até o artigo 214, tratando da educação, né? Então, a partir da Constituição, nós temos a LDB. A Constituição traz, em linhas gerais, questões acerca da organização da educação nacional. A LDB, com base na Constituição, traz algumas especificidades para a organização da educação no Brasil. Então, ela traz regulamentações para a educação escolar. Vamos lá, tendo como base esses dois dispositivos legais, vamos aqui julgar os itens. Primeiro item diz assim para a gente, olha, o ensino religioso de matrícula facultativa, facultativa a matrícula? Deve ser ofertado como disciplina dos horários normais de aula nas escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio. Ensino religioso, matrícula facultativa, ok. Deve ser ofertado como disciplina? Deve ser ofertado como disciplina. Agora a pergunta, nas escolas públicas e privadas? Não, apenas, segundo a lei, artigo 33 da LDB, nas escolas públicas. De ensino fundamental e ensino médio? Não, ensino médio não. Das escolas públicas de ensino fundamental. Então, ensino religioso constitui um componente curricular do ensino obrigatório no ensino fundamental. O componente, a oferta, ela é obrigatória, mas a matrícula neste componente ela é facultativa e nós teremos aí, segundo o artigo 33, a previsão do ensino religioso como sendo de matrícula facultativa e uma disciplina no ensino fundamental, em escolas públicas do ensino fundamental. E lembrando que a lei vai pontuar que o ensino religioso na escola é vedado quaisquer formas de proselitismo. Ao longo da história da educação no Brasil, a tradição escolar mostrou que, se um professor ele era de uma determinada concepção religiosa, se ele ministrava o ensino religioso, ele acabava ministrando o ensino religioso com base na sua concepção religiosa. E a legislação pontua de que esse ensino religioso
ele deve levar em conta as diferentes matrizes, né, religiosas existentes no Brasil. Então, é vedado quaisquer formas de proselitismo, ou seja, ninguém vai ministrar o ensino religioso puxando a sardinha para o seu próprio lado. Outro ponto também é de que os sistemas de ensino poderão, aí na definição dos conteúdos obrigatórios, né, nos conteúdos que vão ser discutidos no ensino religioso, os sistemas de ensino podem ouvir organizações da sociedade e entidades representativas dos diversos segmentos religiosos para discutir, né, sobre a composição dos conteúdos que serão abordados e ministrados no componente curricular. Portanto, grave, ensino religioso, oferta obrigatória, matrícula facultativa. Para quem? Para escolas públicas de qual etapa? Ensino fundamental. Certinho? Vamos à próxima questão. Justificativa aqui, gente, artigo 33 da LDB, tá bom? 7. Diz assim pra gente. Situação hipotética. Banca CESP gosta de situações hipotéticas. Assim diz pra gente, olha. Pedro e Lúcia têm 3 filhos. Um de 6 anos de idade, então esse de 6 anos já pode matricular onde? No ensino fundamental. Um de 5 anos de idade, esse aqui já pode matricular onde? Na pré-escola. E um de 4 anos de idade. 4 anos de idade também é pré-escola. Agora, olha a assertiva. Neste caso, Pedro e Lúcia têm o dever de efetuar a matrícula de todos esses filhos na educação básica. Afirmativo que, gente? Correta. Artigo 6º da LDB diz que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Lembrando que a educação básica ela é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Para tanto, a educação básica obrigatória e gratuita, ela inicia numa fase da primeira etapa, ou seja, inicia numa fase da educação infantil que é aos 4 anos de idade. Então, aos 4 anos de idade, nós temos a obrigatoriedade, né, da educação básica. Então, a educação básica obrigatória e gratuita inicia aos 4 anos de idade. Então, a criança completou 4 anos de idade, já deve ser matriculada na educação básica. E com 4 anos, ela é matriculada onde? Na pré-escola. E não se esquecendo, né, fazendo aqui um link com as diretrizes curriculares, não se esquecendo que essa idade de 4 anos tem uma data limite aí, né? Então, toda criança que tenha 4 anos completos ou que vá completar 4 anos até o dia 31 de março, referente ao ano da matrícula, este estudante, esta criança, deve ser matriculada na pré-escola, na educação básica obrigatória e gratuita, tá certo? Questão 8, item 8, diz assim pra gente. Os currículos de ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma base nacional comum, sendo o ensino da arte curricular, componente curricular obrigatório em ambos. Gente, a afirmativa está correta. E se a banca quisesse, a banca poderia complementar ainda. Este item ele foi elaborado com base no artigo 26 da LDB. Inclusive, o artigo 26 é muito cobrado em prova, mas muito mesmo. Tanto é que eu tenho aqui um vídeo específico abordando as especificidades do artigo 26 da LDB. É um artigo muito cobrado em prova. Observe, o artigo 26 vai tratar acerca dos currículos da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O artigo pontua de que os currículos dessas 3 etapas da educação devem ter uma base comum, ou seja, todo mundo nacionalmente deve ter essa base comum. E deve ter também uma parte diversificada. E essa parte diversificada levará em conta os contextos locais. E em relação à base nacional comum, em relação a essa parte comum, a lei pontua de que o ensino da arte é obrigatório em ambos, né? Nas 3 etapas. Aqui, a questão trouxe apenas 2 etapas, fundamental e médio, apontando que em ambos, no fundamental e no médio, o ensino da arte é obrigatório. Verdade. Mas lembrando, né, pelo fato do item não trazer educação infantil, ele não ficou errado, porque ele não ficou restritivo. Ele apenas foi exemplificativo, né, de que no fundamental e no médio, o ensino da arte é componente curricular obrigatório. Verdade. E lembrando que além do fundamental e do médio, na educação infantil, o ensino da arte também é componente curricular obrigatório.
Artigo 26, parágrafo 2º. Então, qual é o entendimento aqui? O entendimento é de que arte, ensino da arte, é componente curricular em toda a educação básica. Nas 3 etapas, educação infantil, fundamental e médio, nós teremos o ensino da arte. E aí vamos para aquele lance que muita gente confunde. E artes visuais? E dança? E música? E teatro? Isso não são componentes curriculares, tá bom? Isso são linguagens que vão compor e que fazem parte do componente arte. Cuidado quando isso vier em prova. Vamos lá? Próximas questões. Próxima questão diz assim para a gente, olha, com relação aos fundamentos da educação especial na perspectiva inclusiva, julgue o item a seguir. Vamos lá. Item 9, olha só. A LDB, ela estabelece que, sempre que necessário, haverá na escola regular serviços de apoio especializados para atender às especificidades peculiares dos alunos com necessidades especiais. A afirmativa 9, o item 9, ele é um item correto, olha só, justamente lá no artigo 58, que é o artigo que vai tratar acerca da educação especial, e lembrando que a educação especial é uma modalidade da educação escolar e uma modalidade que é transversal, ou seja, que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades. Artigo 58, parágrafo 1º, a lei pontua de que sempre quando necessário, haverá na escola regular serviços de apoio especializado para atender às necessidades peculiares dos alunos com necessidades especiais. Artigo 58, parágrafo 1º. Vamos lá, próximo item. 10. Diz assim pra gente. Com base na LDB, na Lei 9394 de 96, julgue os itens. Gente, questão fácil, olha, e muita gente erra. A educação escolar é composta por apenas 2 níveis. Tem muita gente que marca isso aqui como errado pelo fato de ter o termo apenas. É um termo restritivo, né? Mas, de fato, isso é uma verdade. Apenas 2 níveis formam a educação escolar. Quais são os níveis? Educação básica e educação superior. Onde está isso? Artigo 21 da LDB, tá certo? Apenas 2 níveis formam a educação escolar. 11, diz assim pra gente. O ensino fundamental tem duração de 8 anos e objetiva a formação básica do cidadão. Que ele objetiva a formação básica do cidadão é uma verdade, mas que ele tem duração de 8 anos, isso não é uma verdade. Isso é uma redação antiga, né, da legislação. Portanto, 11 é um item errado. A duração do ensino fundamental é de 9 anos, segundo dispõe o artigo 32 da LDB. 12, vamos lá para 12. O estudo da língua inglesa, deixa eu colocar aqui o marca-texto, ele é obrigatório no ensino médio, sendo facultativa a inclusão de outras línguas estrangeiras. Vamos lá? Afirmativa o quê, pessoal? Afirmativa correta. Artigo 35A, no parágrafo 4º, vai tratar acerca da língua inglesa no ensino médio. O inglês, a língua inglesa, ela é obrigatória e é facultativo, né, no ensino médio, a inclusão de uma outra língua estrangeira. E essa inclusão de uma outra língua estrangeira é em caráter optativo e vai ser preferencialmente o espanhol. E para a oferta dessa segunda língua estrangeira, tem que haver aí a disponibilidade de oferta de locais, horários e vaga, né, definidos pelos sistemas de ensino. Portanto, inglês é obrigatório. Pode incluir outra língua estrangeira? Pode. É obrigatório ou facultativo, né? Essa segunda língua em caráter optativo, né? E qual língua é? De preferência, essa segunda língua seja o espanhol, tá certo? Item 12, portanto, é um item correto. Vamos lá para o próximo item, item de número 13. Item 13 diz assim para a gente, olha, é assegurada àqueles que não tiveram acesso à escolaridade na idade certa, a realização de exames supletivos. Exames supletivos está dentro lá da organização da educação de jovens e adultos. Aí, olha o que o item pontua. Esse exame supletivo, para a conclusão do ensino fundamental, a partir dos 14 anos de idade, errado. E para a conclusão do ensino médio, a partir dos 17 anos de idade, errado. Justamente para aquelas pessoas que não tiveram acesso à escolaridade na idade certa, pode-se realizar os exames supletivos. E para alcançar a certificação de conclusão
do ensino fundamental, a idade são maiores de 15 anos. E para alcançar a certificação de conclusão do ensino médio, a idade é maior de 18 anos. Onde está isso? Lá no artigo 38 da LDB, tá certo? Que vai tratar acerca dos exames supletivos. Portanto, item 13 é um item errado. Vamos lá para o próximo, 14. O ensino da arte deverá ser ministrado com base no princípio da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Artigo 3º da LDB, gente. Artigo 3º vai tratar sobre os princípios do ensino. Um dos princípios é a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Arte é componente curricular obrigatório. Então, o ensino da arte deverá levar em conta os princípios do ensino. Um deles, esse princípio da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Portanto, afirmativa correta. Fiz aqui maior, né? Essa marcação. Vamos marcar aqui direitinho, afirmativa correta. Vamos lá para a questão 15, item 15. A LDB constitui importante marco no âmbito educacional, especialmente para o reconhecimento do ensino da arte. A afirmativa correta, porque nós temos aí, né, a LDB trazendo o ensino da arte como um componente curricular obrigatório da educação básica. Então, a LDB sim constitui um marco importante em relação ao reconhecimento da arte enquanto disciplina, enquanto componente curricular obrigatório. Vamos para o item de número 16. Item 16 diz assim para a gente, olha, na década de 90 do século passado, ampliou-se a discussão sobre o ensino da arte no contexto da educação básica, especialmente porque a arte foi incluída como um componente, olha só, extracurricular na formação dos alunos do ensino fundamental. A afirmativa está correta porque ela não foi incluída como componente extracurricular, mas como componente curricular, né, obrigatório. Portanto, 16 é um item errado. 17. A educação básica tem por finalidade, então, quais são as finalidades da educação básica? Da educação superior, na verdade, desculpe. A educação superior tem por finalidade. Quais são as finalidades da educação superior? Onde fala das finalidades da educação superior na LDB? Artigo 43. Então, vamos lá. Finalidade da educação superior, olha só, promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade, assim como comunicar o saber por meio do ensino, de publicações ou de outras formas. Afirmativa correta. Artigo 43, inciso 4 da LDB, vai apresentar uma das finalidades da educação superior como sendo esta, tá certo? E lembrando que a educação superior ela é formada por cursos sequenciais por campos de saber, é formada pelos cursos de graduação, pelos cursos de pós-graduação, estrito sensu e lato sensu, e também pelos cursos de extensão. Então, estes são os cursos que formam a educação superior. Próxima, 18. 18 diz assim para a gente: o ensino da arte, especialmente no tocante às expressões regionais, é um componente curricular opcional nos níveis da educação básica, mas que, quando oferecido, contribui para o desenvolvimento cultural dos alunos. Quando se oferece a arte na escola, quando se ministra o ensino da arte, o objetivo justamente também é contribuir para o desenvolvimento cultural dos alunos. De fato é. Mas o item está errado por apresentar que é um componente curricular opcional. A arte não é opcional. Ensino da arte é componente curricular obrigatório da educação básica. Artigo 26 da LDB, parágrafo 2º, vai pontuar justamente isso. Vamos lá para o item 19. Diz assim para a gente 19. O ensino da história do Brasil, ele pode contribuir com a perspectiva da educação patrimonial. Verdade. Ao tratar das contribuições das diferentes culturas e etnias formadoras do povo brasileiro, em especial das matrizes indígena, africana e europeia. A afirmativa está, gente, correta. Onde está a justificativa para isso? Lá no artigo 26, parágrafo 4º, tá certo? Portanto, item 19 é um item correto. Vamos lá para o próximo item. Item 20 diz assim para a gente, olha,
Segundo a LDB, o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena é obrigatório. Os estudos da história e cultura afro é obrigatório nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio. Ok, no âmbito de todo o currículo escolar, especialmente nas áreas de geografia e história. O item aqui ele é errado porque não é em especial no âmbito de geografia e história, certo? E por que não é? A lei pontua, lá no artigo 26A, no parágrafo 2º, ela pontua de que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. Então, no âmbito de todo o currículo, né, vai ser ministrado os conteúdos de história e cultura afro. E olha só, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. E não, como a questão trouxe, de que é em especial nas áreas de geografia e história. Não, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras. Onde está isso? Artigo 26A, parágrafo 2º. E lembrando também de que é obrigatório nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, olha só, públicos e privados, tá certo? Fica aí essa dica. Portanto, 20 errada. 21, olha só, a lei número 13.632 de 2018 alterou a LDB para dispor sobre educação e aprendizagem ao longo da vida. Essa questão aqui cobra do candidato saber de fato as alterações da legislação, né? Afirmativa, gente, correta. Foi essa lei que incluiu um novo princípio para o ensino. Lá no artigo 3, né? Nós temos lá, terceiro da LDB, nós temos lá os princípios do ensino. E esta lei inseriu mais um princípio para o ensino, o princípio de número 13, que é o direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. E lembrando que atualmente nós temos agora a LDB com 14 princípios do ensino. Portanto, 21 correto. Esta lei alterou a LDB para dispor acerca de um novo princípio do ensino. Vamos lá para a questão de número 22. 22 diz assim para a gente, olha só. Os princípios norteadores do ensino elencados pela LDB incluem, então, onde estão os princípios do ensino? Artigo 3º da LDB. Então, entre os princípios estão pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, correto. Artigo 3º, nós temos lá no inciso 2, é este princípio. Próximo, valorização da diversidade de pensamento religioso, isso não é princípio do ensino. A garantia de padrão de qualidade, isto é princípio do ensino, inciso 9. Próximo, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, correto, inciso 6. E lembrando que o ensino ele é gratuito, mas essa gratuidade é em estabelecimentos oficiais. A gratuidade que a legislação prevê é para os estabelecimentos públicos. E próximo, gestão democrática do ensino público é princípio? Sim, é princípio, conforme dispõe o inciso 8 do artigo 3º. Para tanto, a afirmativa está errada, porque valorização da diversidade de pensamento religioso não se constitui princípio do ensino conforme está elencado na LDB, certo? 23. Conforme a LDB, é assegurado ao aluno da educação básica atendimento educacional em todo o período em que estiver internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado. A afirmativa correta, em artigo 4º, pontua justamente sobre o regime domiciliar ou hospitalar por tempo prolongado. Vamos lá, questão 24. Questão 24, item 24. Ao dispor a respeito da organização da educação nacional, a LDB estabelece que são competência dos estados e do Distrito Federal. Vai lá. Organizar, vamos lá, organizar e manter, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino é uma atribuição dos estados, né? Artigo 10, inciso 1. Próximo, oferecer educação infantil em creches pré-escola oferecer educação infantil em creche pré-escola e com prioridade o ensino fundamental e assumir o transporte escolar dos alunos da respectiva rede de ensino. Olha só, a questão pontua em saber competências dos estados e DF.
No caso do DF, como ele não é Estado, ele vai acumular competência de Estado e municípios. Para tanto, o item fica errado ao apresentar de que é uma competência do Estado oferecer educação infantil em creche pré-escola e com prioridade ao ensino fundamental. Isso aqui é uma atribuição dos municípios, tá certo? Artigo 11, no inciso 5º. Portanto, o item fica errado por incluir essa competência como sendo dos estados. E os estados, eles não têm essa competência. Próxima. Então, portanto, 24 é um item errado. 25. De acordo com a LDB, vamos julgar os itens. A LDB e suas alterações, né? Vai lá. Conforme a LDB, cabe aos estabelecimentos de ensino promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, em especial a intimidação sistemática, que é o bullying, no âmbito das escolas e de promoção da cultura de paz. Afirmativa correta, nós tivemos alteração na LDB, artigo 12, no inciso 9, vai justamente trazer isso como uma atribuição, como uma incumbência dos estabelecimentos de ensino. E vai para a prova com o artigo 12 em mente, tá bom? O artigo 12 é um artigo muito cobrado, ele trata das incumbências, das atribuições dos estabelecimentos de ensino, e as bancas fazem uma comparação entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino com as atribuições dos docentes. Então, artigo 12 e artigo 13 você deve ter em mente. E a última questão, considerando a legislação vigente sobre os direitos das pessoas com deficiência, vamos julgar o item. Olha só, pessoas com altas habilidades ou superdotação integram o público-alvo da educação especial. Afirmativa correta, artigo 58, de que a educação especial vai justamente se constituir em uma modalidade de educação escolar para este público-alvo, pessoas com deficiência, altas habilidades, superdotação e também com pessoas com transtorno global do desenvolvimento. Então, essas são as questões que nós tivemos aí, algumas das questões que tivemos em 2019 e em 2018 da banca CESP sobre LDB. Quais artigos da LDB você deve ter em mente e deve ir para a prova com todo cuidado? Vamos lá. Artigo 3º, artigo dos princípios. Artigo 4º, artigo que trata do dever do Estado com a educação escolar pública. Artigo 24, que trata de regras comuns para o ensino fundamental e o ensino médio. Artigo 26, que vai tratar dos currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. E o artigo das incumbências, os artigos que tratam das atribuições dadas aos estados, DF, municípios e também aos estabelecimentos de ensino e docentes. Encerramos aqui o nosso simulado de legislação para o concurso em Alagoas e para a prova em geral no país, né? Mas é uma abordagem voltada para você que vai fazer a prova domingo agora, dia 17, em Alagoas. Foi um prazer contribuir com vocês neste espaço. Se o conteúdo ajudou você, tenha certeza de que pode ajudar também outras pessoas. Então compartilhe, deixe o seu like, divulgue e siga o Espaço Pedagógico nas redes sociais. Tchau, gente, e até o próximo simulado ainda essa semana, envolvendo questões de conhecimentos pedagógicos para o cargo de professor para a Secretaria de Educação de Alagoas. Tchau para vocês.